O concelho de Aroca possui uma das mais fantásticas evidências da era paleozoica, as trilobites gigantes de Canelas. É em Aroca, coroada por majestosas montanhas, que se localiza a freguesia de Canelas, onde os telhados das casas construídos em xistos fazem adivinhar a proximidade deste recurso geológico. Chegar mais próximo, estás a ver? Ouvir o barulho. É um bocado o som ambiente. Logo ali ao lado, a empresa Ardósias Valério e Figueiredo Limitada, desde 1820, vem esculpindo na montanha a única louseira da região. Ao longo dos tempos geológicos, os continentes têm ocupado diferentes posições no globo terrestre. As lousas finas, formadas à base de siltes e argilas, foram depositadas num mar primitivo que surgiu no Odovícico Médio, há 465 milhões de anos. Naquele período, os fundos marinhos de Canelas estavam localizados na plataforma de um grande continente, Gondwana, instalado perto do Polo Sul. Grande parte da fauna descoberta nas Ardósias de Canelas é constituída por invertebrados fósseis, onde se destacam as trilobites. Entretanto, o confronto entre as placas continentais fez erguer enormes montanhas, onde atualmente pontifica a Serra da Freita e a Serra de Monte Muro, esta com altitude máxima de 1222 metros. Como resultado destas colisões, surge um supercontinente, a Pangeia. Este mosaico global tem expressão na geologia de Portugal, pela disposição sequencial e lógica das rochas de diferentes idades. Em detalhe, a formação de Valongo prolonga-se para sudoeste, atravessando a região de Canelas. A riqueza geológica desta região, desde longa data, tem despertado o interesse de cientistas e investigadores. Neri Delgado, geólogo do Reino, foi o primeiro a abordar a geologia da região. Carlos Teixeira promoveu estudos detalhados. Décio Tadeu publicou o primeiro trabalho científico em 1956 sobre os fósseis de Canelas, onde já refere o gigantismo anormal das trilobites. Artur Sá e Gutiérrez Marco realizaram o mais completo estudo sobre os fósseis de Canelas.
Tudo à mão, com essas ferramentas, tudo à mão. Tinha que libertar a pedra para depois meter o guilho com a marreta e rachar e depois levantar com a alavanca, levantar a pedra. Esse era no tempo de muito calor de verão e havia uma fontanheira a uns 100 metros de distância e ia-se lá buscar água e para o pessoal beber, porque o calor era muito, né? Usava para tirar o escombro, tirar as impurezas da pedra. O que não servia era jogado aqui para jogar lá fora chamava entulheira, né? E era levado com esta vagona, né? Foi transportado em carros de bois. Carros de bois? Não havia estrada, não havia máquina, não havia luz elétrica, não havia coisa nenhuma. Era carros de bois. Que depois eram assim vendidos, em carros de bois, não era? Vendido. Quanto é que custava mais ou menos? Era 20 escudos no meu tempo, 20 escudos, um carro de lousas pago na louseira, né? Depois, quando era levada para mais longe, aí tinha o acréscimo do carreto. E lembra-se quando apareciam aqueles fósseis, chamavam os peixes? A turma chamava de peixes e guardava, quando era algum mais notável, assim maior, mais perfeito, deixava assim do lado. E depois vinha alguém que nem o Dr. Simões de Arouca, que vinha, passava e algum que tinha um pouco melhor levava. Dizer que neste local é o nosso ateliê dos fósseis, pois aqui tratamos com todo o gosto os exemplares de fósseis e guardámos-los em caixas, em paletes aqui neste armazém. A trilobite é sem dúvida o fóssil mais famoso nesta pedreira e tudo isso tem a ver por causa da sua dimensão. São conhecidos, na verdade, os fósseis desta pedreira por terem tamanhos gigantes. Mas aqui, nesta fase, nós, para além de concluirmos isso, fazemos muitos outros registros que não é só o gigantismo das trilobites. Habitualmente, numa primeira observação, temos o cuidado de ver alguns pormenores que poderão estar implícitos aqui na carapaça. Observamos e verificamos se é uma carapaça positivo, se é um negativo, se está bem conservada, qual o estado de conservação, passando depois a medições concretas do seu comprimento, largura, número de segmentos, largura do pigídeo, comprimento, largura e comprimento da glabela, olhos. Essencialmente são essas as medidas principais. E também fazemos alguma limpeza provável de partes, por vezes cobertas ainda do fóssil. Até ao momento descrita cerca de 20 espécies diferentes aqui nesta pedreira e muitas são comuns. Claro que todas as trilobites gigantes não são comuns nem aqui, nem em parte nenhuma do mundo. Daí o grande interesse das trilobites gigantes. Mas autênticas preciosidades, essas sim raras, aparecem por vezes quase por milagre. Esta é a trilobite mais famosa atualmente em Canelas, porque foi estudada pela primeira vez no século XIX por um paleontólogo português chamado Nério Delgado, e ele, com base em alguns fragmentos, estudou pela primeira vez esta espécie, a que chamou Uralicas ribeiroi. Posteriormente, outros estudiosos também publicaram alguns trabalhos sobre esta espécie, mas o aparecimento de um primeiro exemplar completo nesta pedreira no ano de 2002 foi talvez o acontecimento mais importante ao nível do aparecimento de exemplares raros, porque é o único exemplar completo que se conhece em todo o mundo desta espécie.
O desmonte é feito com o recurso a uma giratória e um martelo hidráulico. A pedra em bruto, depois de extraída, é carregada em dumpers e posteriormente vai para a unidade de transformação. Numa unidade intermédia, são as trabalhadoras que habitualmente deslocam os blocos de médias dimensões. Os blocos são divididos com recurso a um martelo elétrico e depois cortados com um disco diamantado, produzindo-se assim pequenos tijolos maciços. As lajes de xisto de grandes dimensões são transportadas para a serração principal, onde também são sujeitas a um corte com um disco diamantado de 1,20 m de diâmetro. Na secção de produção de lousa a granel, para telhados rústicos, os anos de experiência dão aos trabalhadores a precisão e a eficácia de uma máquina. A clivagem deve ser certeira, dividindo em folhas iguais as placas de xisto. Independentemente do produto final, o processo de clivagem repete-se, tirando partido das propriedades do xisto. Também aqui, na secção de produção de telha regular e pavimentos, se divide com mestria pequenos blocos em placas de espessura igual. De forma artesanal e com recurso a um molde específico, vai-se dando forma a típicas telhas redondas. Depois de toda a matéria-prima devidamente embalada,
encontra-se em condições de ser expedida. Tendo consciência da importância do património geológico e paleontológico que detém, a empresa Ardósias Valério e Figueiredo criou um centro de interpretação que recebe anualmente milhares de visitantes. Vou-lhes falar um bocadinho sobre a história desta pedreira, que culminou, na verdade, na construção deste pequeno espaço, que hoje está disponível para estudantes e todos os curiosos na matéria possam visitar. Esta exploração é muito antiga, foi iniciada em 1820. Os nossos antepassados descobriram que aqui neste local, como vocês viram, a rocha abre quase como um livro fechado, não é? E eles perceberam que essas placas que extraíam eram impermeáveis e começaram a utilizá-las nos telhados das casas. Os nossos antepassados descobriram os primeiros fósseis quando começaram aqui a trabalhar, mas não valorizaram muito esses fósseis porque eles não tinham a noção de como é que era possível hoje encontrar um animal dentro de uma rocha dura. Eles não percebiam como é que isto já tinha sido ou foi o fundo de um mar, não é? Portanto, eles pensavam que esses animais eram animais do tempo do dilúvio. Os nossos antepassados viam estes fósseis como peixes que morreram no tempo do dilúvio, um episódio bíblico. E que é mais valorizado nesta pedreira é a trilobite. Portanto, a trilobite, o nome trilobite tem a ver com 3 partes. A trilobite foi o primeiro animal na Terra que individualizou no corpo 3 partes distintas: cabeça, tronco e cauda. Portanto, é esta particularidade que nós mais valorizamos aqui, embora o nome trilobite tenha a ver com os 3 lóbulos que também tinha na vertical. Os que estudaram esse fóssil chamaram-lhe Rotundus Ichnium araucensis, portanto um nome dedicado à região da Arouca, por ser um exemplar novo, não é, para a ciência. Está aí, é uma combinação de um fóssil e, ao mesmo tempo, um icnofóssil também, porque no centro temos um cefalópode, não é, um animal igual ao que está do lado esquerdo, e à volta, quase como uns círculos. Aqueles círculos terão sido feitos por um outro animal que se alimentou daquele animal que já seria um cadáver. Queria chamar a atenção para este exemplar porque é provavelmente o exemplar mais excepcional que apareceu até hoje. Reparem no problema de abrir a pedra, e quando tem um fóssil ele aparece nas 2 faces da pedra, não é? Aqui é que se vê mesmo que a ardósia é como um livro. Portanto, estes exemplares estão em alto relevo e os mesmos em baixo relevo. Sempre que aparece um fóssil, ele está nos 2 lados da pedra. Este exemplar é muito importante e, atualmente, já não é só o gigantismo das trilobites o motivo importante desta pedreira. Provavelmente estes grupos de trilobites, que são inéditos também, e vieram, na verdade, confirmar definitivamente que as trilobites já tinham comportamentos gregários há cerca de 500 milhões de anos. Porque noutros locais onde as trilobites aparecem habitualmente, elas aparecem isoladamente, como aqui também. E então pensava-se, até há algumas décadas, que as trilobites seriam ainda animais solitários, que viviam completamente isolados uns dos outros. O aparecimento de grupos de animais
sempre da mesma espécie juntos, vieram confirmar que em determinado momento da sua vida, pelo menos, se juntavam por espécies, em grupo, quanto a mim, numa posição de defesa. Pensa-se que os animais se juntavam em grupo no momento em que mudavam a carapaça, porque a trilobite, quando mudava a carapaça, durante algum tempo, ficava mole, ficava desprotegida. E o fazer a muda da carapaça em grupo era um motivo para se protegerem mais. Volta abaixo. Vale.